Olá, eu sou Juliana e o meu grupo vai falar sobre as esponjas do mar e o seu papel como bioindicadores. Eu vou começar fazendo uma geral do que são as esponjas e os meus colegas vão continuar explicando o que são bioindicadores, como é feita a alimentação das esponjas e, por fim, dando exemplos práticos de quando as esponjas foram bioindicadores. As esponjas são animais do filo Porífera e fazem parte do reino Metazoa. Até o início do século XVIII eram consideradas vegetais. A partir do século XVIII, elas passaram a ser classificadas como animais filtradores, devido às suas características, como elas têm capacidade de realizar reprodução sexuada, com um óvulo, embrião, fase embrionária bem definida e serem multicelulares, que são características animais. Elas são organismos muito simples que vivem presas ao substrato e então não podem se locomover e elas não possuem forma física definida. O corpo dela não tem simetria. A grande maioria vive em água salgada nos oceanos, porém há exemplares também de água doce. Uma característica legal delas é que, além da reprodução sexuada que elas apresentam, elas também podem se reproduzir assexuadamente. Isso ocorre de modo, por exemplo, se quebrar um pedaço dela, ela pode criar um novo ser a partir desse pedaço quebrado. Ou, por exemplo, se você triturar a esponja, as células dela são capazes de se reagrupar e formar um novo indivíduo. Agora o Gabriel vai falar um pouco sobre os bioindicadores. Oi, meu nome é Gabriel e eu vim falar um pouco sobre os bioindicadores. Aí vocês me perguntam, Gabriel, o que é um bioindicador? Bioindicadores são seres vivos utilizados para indicar a qualidade ambiental de determinada região. Ou seja, qualquer ser vivo que tenha a capacidade de indicar a qualidade, a saúde do ambiente que estamos analisando, no ambiente em questão. Dito isso, eles são de suma importância e são essenciais para a gente analisar a integridade do ecossistema em questão em que ele está inserido. E os bioindicadores mais utilizados são aqueles que conseguem diferenciar oscilações naturais de estresses de origem antrópica, ou seja, causadas por nós, seres humanos, como poluição de corpos hídricos, poluição do ar e aí vai. Resumindo, esses organismos podem ajudar a gente a entender, diminuir e controlar impactos ambientais. E a gente pode observar uma perturbação ambiental ao analisar um organismo, podendo ter uma alteração morfológica, ou seja, esse organismo, ao estar em contato com determinada perturbação ambiental, pode ter uma alteração em sua morfologia. E tem um termo para esse fenômeno, que é a simetria flutuante. E também pode ter o acúmulo de determinada substância poluidora no organismo deste indivíduo, que é o caso dos filtradores, nossas queridas esponjas poríferos, que são foco do nosso trabalho. E também a gente pode ter o acúmulo desta substância em uma cadeia alimentar, sendo encontrada em maior concentração em animais do topo dessa cadeia. E a gente tem muitos exemplos de bioindicadores, como os líquens para indicar a qualidade do ar, anfíbios, crustáceos e também poríferos, esponjas para indicar a qualidade da água. Olá pessoal, meu nome é Letícia Vidal e nesse momento nós vamos falar um pouquinho sobre como e por que as esponjas são consideradas como bioindicadores. Bom, os poríferos eles são extremamente sensíveis à poluição da água. Isso está relacionado com a sua estrutura e o seu modo de digestão. E como ocorre esse modo de digestão? Bom, as esponjas, para obterem o seu alimento, elas fazem a filtração da água através dos conócitos. Como mostra aqui na figura abaixo, os conócitos eles ficam no interior das esponjas e eles são responsáveis por fazer essa filtração e retirar o alimento necessário da água para fazer a nutrição das esponjas. E por esse motivo, as esponjas são consideradas como bioindicadores. Por quê? Porque elas estão o tempo todo fazendo a filtração daquela água, daquele ambiente. Então, qualquer tipo de alteração que haja naquele ambiente, naquela água, as esponjas são capazes de identificar. Outro motivo também pelo qual as esponjas são consideradas como bioindicadores
são pelo fato de elas serem organismos bentônicos. E o que são organismos bentônicos? São aqueles animais que ficam presos no substrato, presos em alguma superfície. Ou seja, elas não são como os outros animais que ficam rondando aquele ambiente ou que fazem apenas a passagem. Elas são o tempo todo ali presas naquele mesmo local, naquele mesmo ambiente. Então, por esse motivo, pelo fato de elas estarem filtrando o tempo todo a água daquele ambiente, elas são consideradas como bioindicadores. Oi, meu nome é Camila Eduarda e agora que a gente viu o que são bioindicadores e como eles funcionam, eu vou dar um exemplo de como as esponjas da Amazônia já foram usadas como bioindicador. Primeiro a gente tem que saber que as esponjas de água doce, as espículas delas são formadas por sílica, mas também possuem outros elementos em menor quantidade, como alumínio, cálcio, cobre, cloro, ferro, potássio, zinco, enxofre e sódio. E nesse estudo foram analisadas as esponjas ducícolas amazônicas, que são bem abundantes em diversos rios dessa região. E elas são muito leves e ficam aderidas a troncos de árvores, que passam parte do ano imersas, e também aderidas a pilares dos portos de sustentação. Então, com o objetivo de avaliar a capacidade que essas esponjas têm de absorver os metais, foram coletadas amostras em 3 pontos da Amazônia: no Rio Negro, no Rio Tapajós e no Rio Igarapé. Após as análises, foram vistas que em todas as amostras o elemento de maior abundância foi o silício, né, claro, mas também foi detectada a presença de alumínio, cloro, enxofre, vanádio e manganês. É importante falar que as amostras do Rio Tapajós foram coletadas em troncos de árvores em áreas sem, ação antrópica, entendeu? Muito impactantes. Já as amostras do Rio Negro, elas estavam abaixo do porto, no centro de Manaus, ou seja, numa área totalmente impactada. Nos estudos da composição da água dos rios Negro e Tapajós, foram detectadas maior composição de ferro e alumínio no Rio Tapajós e não no Rio Negro. Já nas amostras das esponjas coletadas foi ao contrário, houve maior concentração de ferro e alumínio nas amostras do Rio Negro, perto do porto de Manaus, e não no Rio Tapajós, mostrando assim a capacidade que esses organismos possuem de agir como bioindicadores, ou seja, na área mais impactada, ficou tudo retido ali nas esponjas. Então foi isso, eu espero que tenha dado para entender direitinho a importância das esponjas e como elas são usadas como bioindicadores. Valeu!